Mesmo depois da gente ter visto uma das maiores liquidações nas altcoins, entendido que as altcoins estão sem liquidez nesse momento, muitas pessoas continuam operando esses ativos, continuam procurando aquela geninha perfeita, aquele próximo ativo cripto que vai revolucionar a Web 3.0, aquela tacada perfeita que vai deixar a pessoa milionária. E saiba que se você é uma dessas pessoas, você ainda vai perder muito dinheiro nos próximos dias. A gente vai analisar o mercado, eu vou te explicar como que está o cenário para o Bitcoin, que nós estamos vendo mais quedas na data de hoje. Vou te mostrar como que está o comportamento dos principais players, para que você entenda que nós não devemos olhar para as altcoins nesse momento. Se você quiser jogar esse jogo com bons projetos, meu caro, pode ter certeza que prejuízo é o que você vai levar lá na frente, beleza? Agora não é o momento das altcoins e agora não é o momento da grande altcoin season. Esqueça essa parada que ela não vai acontecer nesse ciclo. Bom, Guiteles na área, e se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, esse gráfico aqui representa os principais investidores do Bitcoin. E esses investidores, eles estão aqui no mercado desde a criação dessa parada. São as pessoas que entendem sobre o ciclo do Bitcoin. Não são os caras que vendem no preço mais caro e muito menos compram no preço mais barato, mas são os caras que sempre estão comprando em regiões de fundo e vendendo em regiões de topo. Se a gente olhar para os últimos dias, a gente vai ver que houve uma intensificação na distribuição desses players. Veja que as barras vermelhas aqui, elas estão aumentando. Isso daqui não são cenários nem um pouco favoráveis para médio e longo prazo. A gente deve ficar muito atento quando esses investidores eles estão saindo do jogo. E eu quero que você entenda qual que é o poder desses investidores. Olha só, aqui é a quantidade de Bitcoin que está na mão desses investidores que estão nesse jogo desde a criação. A gente está falando que houve uma distribuição aí nos últimos dias e hoje esses investidores eles detêm 14,4 milhões de bitcoins, ou seja, a gente tem 21 milhões no total, 19 e pouco está em circulação e 14 milhões está na mão desses investidores, que são os investidores que entendem o ciclo do Bitcoin. Esses investidores aqui, eles têm o maior poder de decisão de direcionamento do Bitcoin. BlackRock jamais vai chegar nesse potencial, MicroStrategy jamais vai chegar nesse potencial. E é simples, é só a gente comparar a quantidade de Bitcoin que esses caras têm com a quantidade de Bitcoin que a BlackRock ela detém para os seus clientes. A gente está falando que a BlackRock tem 800 mil Bitcoins, quando a gente olha para a MicroStrategy a gente está falando de 640, isso daqui não chega nem perto dos 14 milhões que esses investidores detêm. E qual que é a beleza disso daqui? A beleza é que a gente consegue olhar para a carteira desses investidores, dos 14 milhões, e entender o que eles estão fazendo. Se eles estão comprando, se eles estão vendendo, se eles estão realizando lucro, se eles estão realizando prejuízo. E assim a gente tem um direcionamento, uma expectativa de médio e longo prazo para o Bitcoin. Porque olha só, você não vai querer jogar o jogo contra esses caras, não é mesmo? É melhor que você entre para o time desses caras e jogue junto com eles. Porque a chance de você ir contra eles é que você vai perder dinheiro nesse processo. E o porquê que eu, Guiteles, não acredito em alta infinita? Por que eu, Guiteles, não acredito em super ciclo, em que a alta ela vai ser lá nos 500 mil dólares ou até mesmo em 1 milhão de dólares por unidade, que eu só devo comprar com o passar do tempo e nunca distribuir? Bom, eu não acredito nisso porque quando a gente estuda o que esses investidores estão fazendo, a gente vê que esses investidores eles vendem, eles distribuem. São investidores que compraram lá atrás, em outubro, em agosto, em setembro de 2022, começaram a distribuir, começaram a realizar lucro. Eles não querem o preço mais caro, eles só querem colocar o lucro deles no bolso. Depois a gente vê uma segunda onda ali de acumulação em determinados pontos, segunda onda de distribuição, acumulação em determinados pontos, terceira onda de distribuição. Ou seja, o que a gente consegue entender é que esses players eles realizam o seu lucro, tem momentos de distribuição. A gente está vencendo a terceira onda de distribuição.
Uma dessas ondas irá marcar o topo cíclico que nós vamos ter no Bitcoin. A partir do momento que esses caras perderem a confiança de voltar com novas acumulações, porque o Bitcoin ele já está caro o suficiente para que eles entrem novamente, a gente vai engatar em um bear market profundo e a gente vai viver alguns meses ali de queda. Dentro desses meses de queda, a única maneira que a gente vai conseguir fazer dinheiro é se nós estivermos tradando os ativos, comprando no curto prazo e vendendo no curto prazo. Porque a gente sabe que até mesmo em movimentações de baixa, de médio e longo prazo, a gente tem movimentações de alta no curto prazo. Eu, Guiteles, não utilizo nem de alavancagem, muito menos shortando o mercado. Então, para mim sobreviver ao longo de um bear market, eu preciso comprar e surfar os rallies, comprar e surfar as movimentações de alta caso elas aconteçam. Caso elas não aconteçam, obviamente que eu não vou ficar holdando o ativo, vou estopar as minhas operações, vou procurar uma operação lá na frente. Mas eu quero que você saiba que esses caras, eles estão vendendo nesse presente momento. Se eles estão vendendo, a sua expectativa de médio e longo prazo ela deve ser negativa e não positiva. Para de acreditar que a gente vai ter um grande rally de alta, para de acreditar que novembro é o melhor mês, ou outubro é o melhor mês, para de acreditar nessas coisas, porque o mercado ele não funciona através de um calendário. Cara, se o mercado funcionasse através de um calendário, eu não gastaria R$100.000 por ano em assinatura de informações privilegiadas. Eu simplesmente compraria um calendário e colocasse ele na minha frente para poder tomar uma decisão de compra e de venda. E uma coisa eu te garanto, um calendário ele é muito mais barato do que a informação de distribuição ou acumulação desses players. Sem contar que seria muito mais fácil eu tomar uma decisão. A BlackRock e os fundos, ninguém teria analista de dados para poder tomar uma decisão de compra ou de venda se o calendário ele funcionasse. Então pare de utilizar essa parada de calendário para poder entender se a gente vai ter alta ou não. A gente entende se nós temos alta ou não através da lei da oferta e da demanda, simplesmente assim. E quando a gente olha para esses investidores aqui, a gente está trabalhando exatamente com a lei da oferta e da demanda. Se esses caras têm a maior pressão de compra ou de venda, e estamos falando de uma pressão que ela é mais do que 14 vezes maior do que a pressão da BlackRock, a gente sabe que é uma pressão bem relevante. Em um cenário como esse, um cenário onde esses players estão distribuindo, a gente deve ter muita atenção. Porque nesses cenários a gente começa a entrar em demanda negativa. Essa daqui é a demanda, a procura de players por Bitcoin. E quando a gente entra nessas regiões negativas aqui, a gente sabe que são momentos onde as quedas elas podem se intensificar. E uma dessas barras vermelhas pode ser o início de um grande bear market que vem pela frente. Então, a gente não questiona quanto tempo vai durar essas barras vermelhas. Se vai ser um período curto ou se vai ser um período longo. A gente simplesmente respeita a primeira barra vermelha que aparecer na nossa frente. Entendendo isso, que estamos em ausência de demanda, a gente não vai olhar para as altcoins. Olha só, eu entendo que Ether está voltando no fundo que foi marcado ali na grande liquidação que nós tivemos. Aqui pode ser uma formação de fundo duplo, a gente ainda não tem sinais de formação de fundo duplo, apesar que o volume está começando a aumentar dentro dessa região, mas por mais que a gente forme um fundo duplo em Ether aqui, esquece, não tenho interesse em entrar nesse ativo. A gente pode olhar para Solana, ver que Solana também está querendo formar um fundo duplo ali, ainda também não tem grandes sinais de reversão, mas sim, a gente tem que entender que o ativo ele está querendo formar um fundo duplo. E isso pode fazer com que o ativo ele tenha uma alta, que ele tenha uma movimentação ali. Mas entendendo o risco envolvido em tudo isso, entendendo que há uma ausência de demanda por Bitcoin, não tem por que a gente arriscar a nossa carteira dentro das altcoins. Mesmo o Ether não tem por que ter esses ativos na nossa carteira nesse momento. Você pode operar o mercado em tendências de baixa, mas saiba que as suas estratégias elas têm que ser mais conservadoras, ou seja, foque exclusivamente no Bitcoin se você estiver operando em um cenário como o cenário que nós estamos hoje. Não olhe para as altcoins, esqueça os bons projetos, deixa isso para os arquitetos. Se você realmente quer fazer dinheiro,
foque no fluxo do dinheiro. Você precisa seguir esse fluxo para você poder tomar uma boa decisão. Olha só, nos últimos dias eu tenho comentado com você que eu, Gui Teles, estou voltando a comprar no mercado e eu estou buscando operações de curto prazo. Essas posições elas são exclusivamente em Bitcoin e inclusive não é uma única entrada, porque eu sei qual região que nós estamos, é uma entrada parcial, aonde eu vou fazendo um custo médio e vai ter um determinado momento que se o mercado não for para cima, eu tô fora, eu estopo as operações. Mas eu quero que você entenda que há um gerenciamento de risco envolvido em tudo isso. Meu caro, não tem espaço para as altcoins nesse momento. Não tem espaço para olhar para bons projetos nesse momento. Altcoins é exatamente o que faz com que muitas pessoas elas fiquem pobres dentro do mercado cripto. Não é o Bitcoin. Não é uma queda que nós temos ao longo de 8 meses que vai ali até 70% no Bitcoin, que é o bear market profundo que nós temos. Não é isso que quebra as pessoas. O que quebra as pessoas dentro do mercado cripto é alavancagem, procura por geminha, procura por aquele ativo que vai simplesmente solucionar a vida da pessoa, revolucionar a Web 3.0, isso quebram as pessoas dentro do mercado cripto. Saiba que existe um momento para a gente fazer isso. Olha só, tem momentos que eu, Gui Teles, sou shitcoiner. Tem momentos que eu olho para essas paradas. Ciclo passado, eu olhei para NFT, eu também comprei terra no metaverso e fiz dinheiro com terra no metaverso. Mas esse ciclo não é o momento da gente fazer isso. Estamos em um ciclo de contração monetária. E, infelizmente, a expansão monetária ela não irá iniciar antes da gente entrar em um bear market profundo. Então, só espere que o próximo ciclo seja um ciclo de expansão monetária. E não estou falando de taxa de juros. Não acho que a taxa de juros ela é o que dita a contração ou expansão monetária, beleza? Bom, entendendo isso, eu também entendo ali que Polkadot ela está em uma região onde a gente pode começar a ver divergências dentro do RSI. Afinal de contas, a gente tem ali fundos mais baixos que o fundo anterior, enquanto o RSI está mais alto que o RSI anterior. Eu tenho vendas de Polkadot desde lá de cima na carteira rumo a 1 milhão, desde os 4,20, inclusive em Solana também, desde os 226. E não tenho interesse em retomar a compra desses ativos nesse momento. Não tenha uma altcoin que eu olhe nesse momento, por mais que ela está caindo, por mais que a gente veja que NIA teve uma desvalorização aí nos últimos 30 dias, nos últimos dias de 30%, não tenho interesse. Por mais que Hype esteja apresentando ali divergência dentro do RSI, que ela também teve uma grande desvalorização aí de 40%, não tenho interesse nesses ativos nesse momento. Porque o capital ele ainda continua saindo de dentro das altcoins. A gente ainda vê essa linha roxa caindo. Enquanto essa linha roxa estiver caindo, com um cenário de ausência de demanda, distribuição de investidor de longo prazo, não tem por que eu olhar para altcoin nenhuma. Porque aqui os dados me mostram que o dinheiro, o fluxo do capital, ele está saindo das altcoins e ele está sendo direcionado para o Bitcoin. Porque as pessoas estão começando a entender que ela não está performando, ela está caindo muito. Muitas pessoas sofreram com essa liquidação e lembre-se que essas pessoas, elas vão ficar com uma cicatriz do que aconteceu na sexta-feira. Saiba que isso machuca muito o bolso de muitas pessoas, o emocional de muitos investidores. Então esses investidores, eles vão tender a direcionar o seu capital para outros ativos, seja para stablecoin, seja para ouro ou até mesmo seja para Bitcoin. Mas entendendo isso, eu entendo que também depois dessa grande queda que nós tivemos aqui, por exemplo, dentro do Bitcoin, a gente começa a ver também divergências ali dentro do RSI, tá? Se a gente pegar outros gráficos aqui do Bitcoin, a gente vai ver que fizemos agulhadas, tem gráficos que estão marcando agulhadas em determinadas regiões, outros em outras, isso daí depende muito da liquidez de cada corretor. A gente pode não olhar um pouco para esse pavio aqui, porque a gente sabe que isso daqui aconteceu de maneira diferente para cada gráfico,
Mas a gente começa a entender que dentro dessa região aqui, nós estamos com um preço do ativo barato. Ou seja, eu venho montando posições a partir da queda que nós tivemos na sexta-feira. E pode ser que essas posições aqui eu tenha que estopar, pode ser que eu tenha que sair dessas posições, pode ser que eu tenha que sair no prejuízo. E sim, eu irei sair no prejuízo caso eu precise. Mas até o presente momento, do jeito que essa queda segue no curto prazo, para mim ainda é oportunidades de entrada. Se a gente tiver um respiro ali e esse respiro ele for fraco, não for o suficiente para a gente ter lucros consistentes ali, também vou sair dessa operação. Mas só para mostrar para você que o mercado ele é exatamente uma máquina aonde a gente tem que entender que devemos fazer mais dinheiro do que aquilo que a gente perde. Essa é uma regra básica. Ou seja, você ganha de balde, você devolve de colher, nunca o contrário. O seu gerenciamento de risco está exatamente nessa devolução de colher. Por exemplo, se a gente olhar para a carteira Rumo a 1 Milhão, nos últimos dias eu estou abrindo operações em Bitcoin. Então eu abri parte ali do caixa que nós tínhamos em 111, essa posição, ela está negativa, no 112, depois abri ali novamente no 112, abri mais uma operação no 111, hoje eu abri mais operação dentro dos 105, ou seja, estou construindo um custo médio durante essa movimentação. Isso daqui sim vai ser estopado se a gente começar a chegar em regiões aonde já estou devolvendo mais do que de colher para o mercado. E o que eu quero dizer com isso para você? Olha só. Se a gente olhar para o patrimônio da carteira Rumo a 1 Milhão, esse é o patrimônio. E a gente sabe que o nosso patrimônio estava em all-time high, ou seja, a gente está com muito lucro. E a última pernada que nós iniciamos de alta ali, ela começou dia 26 de setembro. Ou seja, tudo que eu tenho daqui para cima é lucro dentro da carteira. Eu posso sim arriscar um pouco desse lucro. E eu falei com você no começo dessa semana que o fato de eu não ter vivenciado a queda na sexta-feira, o fato dos meus clientes estarem 100% protegidos ao longo da queda que nós tivemos na sexta-feira, abre margem para que a gente possa se expor, abre margem para que a gente possa buscar uma nova operação, porque a gente tem muita gordura sobrando dentro da carteira. Significa que 100% das operações que eu, Gui Teles, abro, eu acerto? Obviamente que não. Se fosse assim, meu cara, eu não seria milionário, eu já seria bilionário. Só que não é assim. Há uma assertividade, só que nós devemos gerenciar esse risco. Nós devemos saber aquilo que podemos fazer ou aquilo que não podemos. Por exemplo, se a carteira Rumo a 1 Milhão ela estivesse em prejuízo, eu não estaria abrindo operações agora. Se a carteira Rumo a 1 Milhão não estivesse em all-time high, eu não estaria abrindo operações agora. Se eu tivesse sofrido a queda de sexta-feira, eu não estaria abrindo operações agora. Eu estaria simplesmente esperando a poeira baixar. Agora, como é tudo diferente, como a gente se protegeu, como o nosso patrimônio estava em all-time high, tudo bem, eu posso tentar buscar uma assimetria maior na movimentação. Eu posso arriscar uma operação em um cenário como esse que nós estamos. E é aqui que é a grande sacada. Se você se protege em um bear market, ou seja, se você tem o seu capital preservado quando a gente inicia um bear market, você pode abrir operações ao longo desse bear market. Você pode operar no curto prazo, porque você tem muita gordura e você sabe que você não vai vender no preço mais caro nem comprar no preço mais barato. Mas se ao longo de um bear market você estiver presente no mercado, continuando operando, fazendo seu gerenciamento de risco, cedo ou tarde você estará entrando em um fundo novamente, que é o fundo de capitulação cíclica. E aqui será a sua grande oportunidade. Então entenda, a gente precisa preservar o nosso patrimônio para que a gente possa investir ele mais uma vez e buscar novas multiplicações. Só que essas multiplicações também, se elas começarem a gerar prejuízo, a gente precisa saber estopar. Por exemplo, se a gente começar a voltar com o patrimônio da carteira Rumo a 1 Milhão abaixo dos patamares que nós tivemos no final de setembro, obviamente, a gente deve estancar essas operações, porque a gente já está devolvendo o lucro que nós fizemos na última operação. A gente não pode começar a arriscar os lucros que nós tivemos anteriormente. Isso que é um gerenciamento de risco.
E bom, se a gente olhar para aquele meu indicador que mostra fases de bull market e bear market, vamos lá. Bear market para mim é quando as quedas elas se intensificam. Bull market para mim é quando as altas elas se intensificam. Esse indicador ele mostra a vigência da alta ou da queda também. Quanto mais esticado estiver na ponta verde, mais ascendente a gente tem o nosso bull market. Isso funciona para o bear também. Bom, com a queda que nós estamos tendo nos últimos dias, a gente está voltando a beliscar fases de bear market. Uma dessas barras vermelhas será o início também de um grande bear market pela frente. Então toma muito cuidado quando a gente entrar dentro dessas barras vermelhas. E aqui você tem dois caminhos pela frente ao longo de um bear market profundo. Ou você está presente no mercado, atento a tudo que está acontecendo, ou você simplesmente sai do mercado e espera que quando a gente bater no fundo, você vai entrar no mercado. Você tem dois caminhos pela frente. O primeiro caminho, você estará presente, você vai ver o fundo acontecendo, você vai ver a sua grande oportunidade de entrar no mercado. O segundo caminho, você não vai ver o fundo acontecendo e você só vai lembrar do mercado quando a gente já tiver formado um fundo e está em patamares muito mais altos, porque a subida inicial ela vai ser rápida. Então a melhor coisa que você faz não é sair do mercado ao longo de um bear market, é simplesmente estar presente, só que de uma maneira mais estratégica, uma maneira mais conservadora, sem alta exposição, sem loucura, sem alavancagem, sem procurar altcoins, simplesmente acompanhando tudo aquilo que está acontecendo. Eu, Gui Teles, vivenciei o bear market passado com esse canal aqui aberto. Inclusive, esse canal ele foi criado no bear market passado, onde eu mostrei para todo mundo como que a gente deveria estar presente e como que seria a entrada na fase de capitulação cíclica. Então, se você quiser, meu caro, fazer muito dinheiro no próximo ciclo, não abandone o mercado durante um bear market. Agora é o melhor momento para você estar presente. Enquanto a gente não chegar dentro da capitulação cíclica, toda a estratégia que eu terei, ela será mais voltada para trade, compras parciais, pontos de stop, gerenciamento de risco e realização quando a gente tiver movimentações de alta, quando a gente tiver momentos de formação de novo topo, simplesmente estou fora do mercado, mais uma vez, aguardando as próximas quedas que vêm pela frente. Se você quiser estar junto comigo dentro dessa jornada, eu te convido a entrar para dentro da carteira Rumo ao Milhão. Para que você entre na carteira Rumo ao Milhão, basta você clicar no primeiro link da descrição. Nessa página aqui, ao você clicar nesse link, eu te explico o que é a carteira Rumo ao Milhão. Mas basicamente é você dar um Ctrl+C, Ctrl+V em todas as minhas decisões. É você ter acesso exatamente aos pontos que eu estou comprando, os pontos que eu estou vendendo, qual que é o gerenciamento de risco, como que eu estou me comportando dentro da carteira. E esse é o patrimônio de maneira transparente para que você acompanhe também com dinheiro ali na frente. Não falo para você somente porcentagem X, Y, Z, não falo os pontos de compra, os pontos de saída e todo o gerenciamento de risco. Assista esse vídeo, veja se a carteira Rumo ao Milhão ela faz sentido para você ou não. Aqui abaixo eu te explico que você vai ter acesso a um app exclusivo meu no seu celular, onde você vai receber notificações de compra e de venda na tela do seu celular. Dessa maneira aqui, exatamente aquilo que eu, Gui Teles, estou comprando, estou vendendo na tela do seu celular, como se eu te mandasse uma mensagem no WhatsApp, exatamente com os pontos, a decisão que eu estou tomando. Você só precisa copiar e colar. Você não precisa entender de análise on-chain, de price action, você não precisa ter acesso a esses indicadores, você não precisa se preocupar nem mesmo com o calendário. Pode deixar que eu, Gui Teles, tomo as decisões de compra e de venda, você só copia e cola. Aqui abaixo tem o resultado de alguns clientes que seguem a carteira Rumo ao Milhão, e esse é o patrimônio da carteira Rumo ao Milhão. Ao longo de toda a sua criação, veja que há uma consistência no aumento do patrimônio, e isso daqui é graças às estratégias de proteção. Bom, se você tiver qualquer dúvida, clica nesse botão do WhatsApp que você será direcionado para atendimento, e no atendimento nós iremos sanar essas suas dúvidas. Mas entenda, o cenário ele não está nem um pouco favorável para as altcoins. As nossas operações elas devem ser direcionadas para o Bitcoin. Quando a gente tiver movimentações de alta, desfazer dessas posições e vender. E lembrando,
O ponto mais importante para que você realmente tenha lucro não é o ponto de compra, mas sim o ponto de venda. Hoje eu, Gui Teles, estou comprando Bitcoin sim nessa movimentação de baixa que nós estamos tendo, mas saiba que eu irei vender esses Bitcoins em breve, assim que a gente tiver novos sinais de distribuição ou se a gente começar a chegar em patamares que não é mais aceitável dali para baixo no meu gerenciamento de risco. Caso você queira estar junto comigo, Carteirão Bom Milhão, link na descrição. Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal na segunda-feira ou dentro da Carteira Rumo ao Milhão ao longo do final de semana. Forte abraço, tamo junto e valeu!